Resolução número 850 de 2021. Capítulo 1. Do regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo 1. Entende-se por teletrabalho a realização das atividades funcionais de servidores e magistrados fora das dependências físicas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio de ambiente virtual. Artigo 2. São objetivos do teletrabalho. Inciso 1. Reduzir tempo e custo de deslocamento até o local de trabalho. Inciso 2. Promover mecanismos de motivação e comprometimento com as metas da instituição. Inciso 3. Aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho. Inciso 4. Contribuir para a melhoria de programas socioambientais com a diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens e serviços. Inciso 5. Ampliar as possibilidades de trabalho a pessoas com dificuldade de deslocamento. Inciso 6. Propiciar melhor qualidade de vida a servidores e magistrados. Inciso 7. Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade. Inciso 8. Considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de avaliação e alocação de recursos. Artigo 3. O regime de teletrabalho, contanto que exercido de acordo com as regras dispostas na presente resolução, assegurará a quem o realize os mesmos direitos do regime de trabalho presencial, inclusive auxílio alimentação, exceção feita ao auxílio transporte. Artigo 4. O regime de teletrabalho não será permitido se implicar qualquer despesa ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo 5. Servidores e magistrados em regime de teletrabalho deverão, às suas expensas e sob sua responsabilidade, providenciar o quanto necessário para integrar o desempenho de suas atividades funcionais, à distância, incluindo-se, exemplificativamente, mesas, cadeiras, estantes, computadores, telas, acessórios, fonte de alimentação energética, hardware, software, impressoras, digitalizadoras e provedores de internet, sempre com capacidades e características suficientes para bom e fiel desempenho da totalidade de suas atividades laborais. Artigo 6. Eventuais dissensos acerca da aplicação da presente resolução serão decididos pela Presidência, observadas, em especial, as resoluções do CNJ número 227 de 2016 e número 343 de 2020, e ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça nas matérias de que trata o capítulo 3 da presente resolução. Capítulo 2. Do regime de teletrabalho de servidores. Artigo 7. O presente capítulo aplica-se aos escreventes técnicos judiciários, servidores lotados nos gabinetes dos juízes atendidos pelas unidades de processamento judicial, assistentes judiciários e assistentes jurídicos das unidades judiciais e administrativas, de primeira e segunda instâncias, da capital e das comarcas do interior, bem como aos psicólogos e assistentes sociais do setor técnico. Parágrafo único. Para os demais cargos, o pedido deverá ser formulado pelo servidor, devidamente justificado pelo gestor e será apreciado pela Presidência. Artigo 8. As atividades e atribuições dos servidores poderão ser executadas fora das dependências físicas das unidades do Tribunal de Justiça, na modalidade de teletrabalho. Parágrafo 1. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que,
em virtude da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, já sejam desempenhadas externamente às dependências do órgão ou que, pelas mesmas razões, devam ser executadas exclusivamente nos prédios da Corte. Parágrafo 2. O dia de atividade em teletrabalho corresponderá a um dia normal da jornada de trabalho do servidor e será considerado para todos os fins de direito, incluindo o auxílio alimentação e excluído o auxílio transporte. Parágrafo 3. A jornada diária de trabalho será cumprida no horário de expediente forense fixado pelo Conselho Superior da Magistratura. Artigo 9. O teletrabalho de servidores sujeita-se às seguintes regras. Inciso 1. Exigência de que as atividades sejam, exclusivamente, relativas a processamentos digitais. Inciso 2. A quantidade de servidores em teletrabalho, por unidade, poderá ser de até 70% do quadro nas unidades do tribunal vinculadas diretamente à presidência, à vice-presidência, à Corregedoria Geral da Justiça e às presidências de seção, arredondadas as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior, admitida excepcionalmente a majoração, desde que constatada pelo gestor da unidade a possibilidade de manutenção do atendimento ao público externo e de outras atividades que exijam atuação presencial, com a aprovação da presidência do Tribunal de Justiça. Inciso 3. Nas unidades de primeiro grau, com exceção dos gabinetes, a quantidade de servidores em teletrabalho, por unidade, será de até 50% do quadro, arredondadas as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior. Inciso 4. Nos gabinetes, o número de servidores em teletrabalho será definido pelo juiz ou desembargador. Inciso 5. Caso o número de servidores interessados em realizar o teletrabalho supere os limites previstos nos incisos 2 e 3, caberá ao gestor da unidade a indicação daquele com perfil mais adequado ao exercício da atividade nessa modalidade, sendo-lhe facultado propor um revezamento entre os servidores, observadas diariamente as porcentagens definidas para o teletrabalho, sempre respeitado o disposto na resolução do CNJ número 343, de 10 de setembro de 2020, bem como no capítulo 4 desta resolução. Inciso 6. Realização de reuniões virtuais entre o gestor da unidade ou chefia imediata e servidor em teletrabalho, utilizando-se dos meios de tecnologia disponíveis, segundo acordo prévio, com periodicidade mínima mensal, observado o disposto no inciso 8 deste artigo. Inciso 7. O contato entre servidor e gestor deverá ocorrer em dias úteis, no horário de expediente forense, respeitada a jornada diária de trabalho de cada categoria e o horário reservado para o almoço. Inciso 8. Intervalo para almoço de 30 minutos, admitida a tolerância de até 15 minutos, deverá ocorrer, obrigatoriamente, no período compreendido entre 12 e 14 horas, sendo vedado nesse período o agendamento de reuniões ou contato com o servidor para qualquer finalidade, salvo situação de urgência. Inciso 9. A frequência do servidor em teletrabalho será registrada com o login e o logoff, realizados no sistema, que equivalerá ao registro obrigatório de seu ponto, observados os horários de entrada e de saída de sua jornada normal de trabalho. Inciso 10. O alcance da meta de produtividade estabelecida para o servidor em teletrabalho equivale ao cumprimento de sua jornada de trabalho e a superação dela não implica pagamento de gratificação de horas extras ou a formação de banco de horas. Parágrafo único. As reuniões periódicas previstas no inciso 6 deste artigo deverão propiciar a avaliação e o acompanhamento da evolução dos trabalhos pelo gestor
ou pela chefia imediata e, quando possível, a interação do servidor em teletrabalho com os demais membros da unidade. Artigo 10. O teletrabalho, de caráter facultativo e realizado no interesse e a critério da administração, dependerá de apresentação de requerimento, em formulário próprio, do qual constará a autorização prévia do desembargador, juiz ou gestor da unidade, além de compromisso do interessado de cumprir integralmente os parâmetros e deveres previstos neste ato e no Manual de Orientações de Teletrabalho, e declaração expressa do servidor de que o local em que executará o trabalho atende às exigências do Tribunal de Justiça. Parágrafo 1. A participação do servidor no teletrabalho será informada à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, em até 10 dias úteis da autorização mencionada no caput deste artigo, e vigorará por tempo indeterminado, enquanto presentes as condições estabelecidas nesta resolução ou até que ocorra uma das hipóteses de desligamento previstas no artigo 19 deste ato. Parágrafo 2. As autorizações para a realização de teletrabalho dos servidores serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, DJE. Parágrafo 3. Os nomes dos servidores autorizados a realizar teletrabalho serão disponibilizados no portal da Transparência, com atualização mínima semestral. Parágrafo 4. O servidor em regime de teletrabalho poderá requerer, desde que atendido o interesse e a critério da administração, autorização para residir em local diverso de sua lotação. Parágrafo 5. Decorridos 30 dias, contados do início do teletrabalho, a estação de trabalho do servidor, disponível nas dependências do Tribunal de Justiça, poderá ser desativada, cabendo ao gestor da unidade informar o decurso do tempo à administração do prédio para devolução do equipamento à Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, nos termos a serem determinados pela Presidência. Parágrafo 6. O requerimento de que trata o caput deste artigo será dirigido à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, em formato eletrônico via sistema informatizado. Parágrafo 7. Ficam dispensados da comunicação de teletrabalho à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, em formato eletrônico via sistema informatizado, os servidores ocupantes dos cargos de assistente jurídico, assistente judiciário, escrevente técnico judiciário lotado em gabinete de desembargador e juiz de direito substituto em segundo grau, bem como servidores lotados nos gabinetes dos juízes atendidos pelas unidades de processamento judicial. Parágrafo 8. Deverão permanecer em trabalho presencial até a publicação da autorização do teletrabalho os servidores que o requererem nos termos do capítulo 4, bem como os abrangidos pelo parágrafo único do artigo 7, ambos desta resolução. Artigo 11. É vedada a participação em teletrabalho aos servidores que: inciso 1. Apresentem contraindicações por motivo de saúde devidamente comprovadas por laudo médico. Inciso 2. Tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à solicitação. Inciso 3. Tenham sido desligados do teletrabalho nos últimos 6 meses, nos termos indicados no artigo 19, inciso 4 desta resolução. Inciso 4. Tenham sido relotados pelo processo de remoção nos últimos 6 meses. Inciso 5. Não tenham alcançado conceito positivo na avaliação de desempenho mais recente. Inciso 6. Estejam no primeiro ano do estágio probatório. Artigo 12. São deveres do servidor em teletrabalho. Inciso 1. Cumprir a meta de produtividade estabelecida com a qualidade exigida pela chefia imediata e pelo gestor da unidade. Inciso 2. Atender às solicitações de superiores hierárquicos
para comparecimento às dependências do Tribunal de Justiça, salvo impossibilidade justificada. Inciso 3. Manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis, durante o horário de expediente forense. Inciso 4. Consultar diariamente sua caixa de correio eletrônico institucional ou outro canal de comunicação institucional previamente definido, bem como o portal do Tribunal de Justiça para constante atualização. Inciso 5. Manter seu gestor informado por meio de mensagem dirigida à caixa de correio eletrônico ou outro canal de comunicação institucional previamente definido acerca da evolução de trabalho, indicando eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa prejudicar o andamento das atividades sob sua responsabilidade. Inciso 6. Preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação, bem como manter atualizados os sistemas informatizados institucionais instalados nos equipamentos em uso. Inciso 7. Cumprir diretamente as atividades atribuídas em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas. Inciso 8. Participar das atividades de orientação, capacitação e acompanhamento ao teletrabalho, sempre que assim determinado pela administração do Tribunal de Justiça. Inciso 9. Participar de reuniões periódicas com o gestor da unidade ou com a chefia imediata. Inciso 10. Observar as regras do termo de confidencialidade subscrito no ato de posse, zelando pela segurança das informações armazenadas no equipamento de trabalho. Inciso 11. Não manter contato com partes ou advogados, sem ciência prévia do gestor, se possível, ou, na impossibilidade, posterior. Inciso 12. Providenciar e manter, às suas expensas, as estruturas física e tecnológica necessárias ao desempenho das atividades do cargo ou função, atendidos os requisitos mínimos estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, conforme especificado no Manual de Orientação de Teletrabalho. Artigo 13. No caso de descumprimento dos deveres estabelecidos nesta resolução, ou em caso de denúncia motivada e identificada, o servidor deverá prestar, em 2 dias úteis, esclarecimentos ao gestor da unidade, que poderá, se for o caso, suspender o teletrabalho, comunicando o fato à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP. Artigo 14. São atribuições da chefia imediata em conjunto com o gestor da unidade. Inciso 1. Participar das atividades de orientação e de desenvolvimento gerencial relacionadas ao teletrabalho proporcionadas pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2. Elaborar, juntamente com o servidor, o plano de trabalho, que deverá contemplar: a. Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor. B. As metas a serem alcançadas. C. A periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho. D. O cronograma de reuniões com a chefia imediata ou gestor da unidade para eventual revisão e ajustes de metas, bem como avaliação do desempenho do servidor no teletrabalho. Inciso 3. Acompanhar o trabalho e a adaptação do servidor em regime de teletrabalho. Inciso 4. Aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas, bem como a qualidade do trabalho apresentado. Inciso 5. Realizar reuniões periódicas com o servidor em teletrabalho. Inciso 6. Garantir a manutenção da equipe em trabalho presencial, adequando, quando necessário, o percentual dos servidores em teletrabalho. Parágrafo único.
O plano de trabalho de que trata o inciso 2 poderá ser alterado a qualquer tempo, sempre observado o interesse da administração. Artigo 15. Para atendimento ao contido nas resoluções do CNJ número 227 de 2016 e número 298 de 2019, compete ao gestor da unidade enviar relatório semestral, com nome e produtividade dos servidores em teletrabalho, além de comunicar eventuais desligamentos de servidores à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, pelo sistema OLOS. Artigo 16. Sempre que entender conveniente e necessário, e no interesse e a critério da administração, o servidor em teletrabalho poderá prestar serviços nas dependências de sua unidade de lotação, mediante autorização do gestor. Parágrafo único. O comparecimento poderá ser substituído por reuniões virtuais com o uso das ferramentas de tecnologia disponíveis, a critério do gestor da unidade. Artigo 17. O teletrabalho ficará restrito a tarefas que possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor e aferição de sua produtividade pelo gestor. Artigo 18. A produtividade do servidor em teletrabalho deverá ser superior à produtividade aferida na atividade presencial da unidade de trabalho. Parágrafo 1. A Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, buscará informações com as demais unidades judiciais e administrativas para realizar acompanhamentos periódicos da produtividade dos servidores em teletrabalho, fornecendo dados ao Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho, GATEL, para análise de resultados. Parágrafo 2. Deverá ser desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, em conjunto com a Secretaria da Primeira Instância, SPI, e com a Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, no prazo de 6 meses, ferramenta para controle e acompanhamento de produtividade, que possibilite a automática extração de relatórios. Parágrafo 3. Os servidores em teletrabalho, nos termos do capítulo 4, ficam dispensados do acréscimo de produtividade de que trata o caput deste artigo. Artigo 19. O servidor será desligado do teletrabalho. Inciso 1. A qualquer tempo por pedido pessoal. Inciso 2. Em decorrência de finalização ou descontinuidade do teletrabalho na unidade de lotação. Inciso 3. No interesse da administração, por força da necessidade de prestação de serviços presenciais. Inciso 4. Pelo não atingimento das metas e/ou não cumprimento das regras estabelecidas nesta resolução. Inciso 5. A critério do gestor da unidade ou por deliberação da presidência, a qualquer tempo. Inciso 6. Em caso de alteração do posto de trabalho ou do cargo, devendo adotar todos os procedimentos para o teletrabalho, se autorizado pelo magistrado ou gestor, exceto se houver dispensa dos procedimentos de teletrabalho. Parágrafo 1. Em caso de cessação do teletrabalho, o servidor terá o prazo de até 5 dias úteis para o retorno ao trabalho presencial, mantido, no período, o dever de cumprimento das atividades definidas no plano de trabalho. Parágrafo 2. Ao tomar conhecimento de desligamento do teletrabalho, o gestor da unidade poderá, caso necessária, solicitar à administração predial uma estação de trabalho, nos termos a serem determinados pela presidência. Enquanto não instalada, deverá o servidor permanecer em teletrabalho. Artigo 20. O Tribunal de Justiça não arcará com nenhum custo na aquisição de bens ou serviços para o servidor em teletrabalho. Parágrafo único. Será permitida ao servidor a utilização do serviço de suporte ao usuário oferecido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, no horário de expediente forense, para atendimento exclusivo, de forma remota,
dos serviços de configuração e instalação de softwares e aplicativos inerentes às atividades exercidas pelos funcionários. Artigo 21. A composição do Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho, GATEL, dar-se-á por ato do Presidente do Tribunal de Justiça e não implicará nenhum benefício aos seus membros. Parágrafo único. Compete ao Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho, GATEL, inciso 1, analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes em avaliações com periodicidade máxima semestral e propor os aperfeiçoamentos necessários. Inciso 2. Apresentar relatórios anuais à presidência deste tribunal com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos descritos no artigo 2 desta resolução. Artigo 22. A Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, promoverá a capacitação de gestores e servidores envolvidos com o regime de teletrabalho mediante cursos e palestras. Capítulo 3. Do regime de teletrabalho de magistrados. Artigo 23. É facultado a magistrados de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendidos os pressupostos e procedimentos deste capítulo, o regime de teletrabalho. Artigo 24. Os magistrados titulares de comarcas de entrância final e os titulares de comarcas de entrância intermediária com mais de 3 varas, que optarem pelo regime de teletrabalho, deverão comparecer ao fórum pelo menos 3 dias úteis por semana. Parágrafo 1. Os magistrados titulares de comarcas de entrância intermediária com 3 ou menos varas, os titulares de comarcas de entrância inicial e os juízes substitutos que optarem pelo regime de teletrabalho deverão comparecer ao fórum pelo menos 4 dias úteis por semana. Parágrafo 2. Para os fins do disposto no caput e no parágrafo 1, aplica-se aos juízes de direito auxiliar o mesmo regime dos juízes titulares da respectiva comarca. Parágrafo 3. Nos dias em que trabalhar remotamente, o magistrado deverá estar na comarca em que autorizado a residir. Parágrafo 4. A assinatura digital dos atos a cargo do magistrado deverá ser por ele exclusivamente efetuada e, se estiver em regime de teletrabalho, de seu equipamento pessoal. Artigo 25. O magistrado diretor submeterá, para fins de controle, à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça, escala de comparecimento presencial dos magistrados do respectivo fórum, bem como eventuais alterações subsequentes. Parágrafo 1. Sem prejuízo da observância das regras fixadas no artigo anterior quanto ao comparecimento presencial mínimo de cada magistrado, o magistrado diretor deverá zelar para que seja garantida, em cada dia útil da escala, a presença de pelo menos 1/3 do número total de magistrados em exercício no fórum. Parágrafo 2. O piso de 1/3 estabelecido no parágrafo anterior não se aplica às comarcas de vara única, em relação às quais deverá ser observada apenas a regra do parágrafo 1 do artigo 24 desta resolução. Parágrafo 3. A Presidência poderá determinar, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, a modificação da escala apresentada. Parágrafo 4. A escala de comparecimento presencial dos magistrados de cada fórum deverá ser disponibilizada no sítio do Tribunal de Justiça para consulta pública. Parágrafo 5. Designada pela Corregedoria-Geral de Justiça, correição em unidade judicial, é obrigatório o comparecimento presencial do magistrado e servidores respectivos durante os trabalhos. Artigo 26. A Corregedoria-Geral da Justiça poderá determinar, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação, a cessação do regime de teletrabalho de qualquer magistrado, em casos, exemplificativamente,
de produtividade insuficiente, aumento de processos conclusos a mais de 100 dias, recusa a atendimento remoto de advogados, defensores e promotores, prejuízo à atividade jurisdicional ligado à especialidade da unidade e problemas de gestão da unidade cartorária. Parágrafo 1. É dever do magistrado em regime de teletrabalho atender, por ferramenta virtual, advogados, defensores e promotores, quando assim solicitado. Parágrafo 2. O magistrado em regime de teletrabalho deve ter produtividade igual ou superior à média dos magistrados que atuam em varas de semelhante competência na mesma comarca, ou, tratando-se de vara única ou de vara de competência exclusiva na comarca, igual ou superior dos magistrados das varas de competência semelhante em comarcas do mesmo porte. Artigo 27. O magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, deverá permanecer, durante o expediente forense, em condições de ser prontamente contatado, via sistema Teams ou outro que o substituir, pela Presidência, pela Corregedoria Geral da Justiça, por outros magistrados e pelo diretor da unidade que esteja assumindo ou auxiliando. Parágrafo 1. É dever do magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, acessar diariamente seu e-mail funcional, presumindo-se como recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo 2. Em que pese a comunicação estabelecer-se prioritariamente pelos meios eletrônicos referidos no caput e no parágrafo 1 deste artigo, todos os magistrados devem manter atualizados, perante a Secretaria da Magistratura, Portal da Magistratura, seus contatos telefônicos, além de disponibilizá-los ao diretor da unidade que esteja assumindo ou auxiliando. Capítulo 4. Do regime de teletrabalho de servidores e magistrados com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como daqueles que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Artigo 28. Será regido pelas regras do presente capítulo o regime de teletrabalho exercido por magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como por quem tenha filhos ou dependentes legais nas mesmas condições. Parágrafo 1. Para os efeitos desta resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo artigo 2 da Lei nº 13.146 de 2015, pela equiparação legal veiculada ao artigo 1, parágrafo 2 da Lei nº 12.764 de 2012 e, nos casos de doença grave, aquelas expostas no artigo 6, inciso 14, da Lei nº 7.713 de 88. Parágrafo 2. Poderá ser deferido o teletrabalho em hipóteses não previstas no parágrafo 1 deste artigo, mediante a apresentação de parecer de equipe multidisciplinar a ser homologado por junta oficial em matéria de saúde. Parágrafo 3. O teletrabalho exercido nas hipóteses previstas neste artigo será computado para o cálculo dos limites fixados nos capítulos anteriores desta resolução. Artigo 29. Além do teletrabalho, poderão ser concedidas as seguintes modalidades de condição especial de trabalho a magistrados e servidores mencionados no artigo 29 desta resolução. Inciso 1. Designação provisória para atividade fora da comarca de lotação do magistrado ou servidor, de forma a aproximá-lo do local de residência do filho ou do dependente legal com deficiência, bem como do local onde são prestados a si ou aos seus dependentes serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas. Inciso 2. Apoio à unidade judicial de lotação ou de designação de magistrado ou servidor, que poderá ocorrer por meio de designação de juiz auxiliar ou substituto, com jurisdição plena,
ou para a prática de atos processuais específicos, pela inclusão da unidade em mutirão de prestação jurisdicional e/ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores. Inciso 3. Concessão de jornada especial nos termos da lei. Artigo 30. Para a concessão de qualquer modalidade de condição especial de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do compartilhamento de responsabilidades, a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e bem-estar de seus filhos ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. Artigo 31. A existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras localidades diversas ou mais próximas daquela indicada pelo requerente não implica necessariamente indeferimento do pleito, visto que caberá ao interessado, no momento do pedido, explicitar as questões fáticas capazes de demonstrar a necessidade da sua permanência em determinada localidade, facultando-se ao Tribunal de Justiça a escolha de comarca que esteja em plena harmonia com o interesse público, desde que não haja risco à saúde do magistrado ou servidor, do filho ou dependente legal. Artigo 32. Os magistrados e os servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais nessa condição, poderão requerer diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça a concessão de condição especial de trabalho em uma ou mais das modalidades previstas neste capítulo, independentemente de compensação laboral posterior e sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1. O requerimento deverá enumerar os benefícios resultantes da inclusão do magistrado ou servidor em condição especial de trabalho para si ou para o filho ou dependente legal com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, acompanhado de fundamentada justificação. Parágrafo 2. O requerimento, que deverá ser instruído com laudo técnico, poderá ser submetido à homologação mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar designada pelo Tribunal de Justiça, facultada a indicação de assistente técnico pelo requerente. Parágrafo 3. Quando não houver possibilidade de instrução do requerimento com laudo técnico prévio, o requerente, ao ingressar com o pleito, poderá desde logo solicitar que a perícia técnica seja realizada por equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça, facultada a solicitação da cooperação de profissional vinculado a outra instituição pública. Parágrafo 4. O laudo técnico necessariamente deverá atestar a gravidade da doença ou a deficiência que fundamenta o pedido, bem como deverá informar: a. Se a localidade onde reside ou passará a residir o paciente, conforme o caso, é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação ou ao seu desenvolvimento. B. Se, na localidade de lotação do magistrado ou do servidor, há tratamento ou estrutura adequados. C. Se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário e, em caso positivo, a época de nova avaliação médica. Parágrafo 5. Para fins da manutenção das condições especiais de trabalho, deverá ser apresentado, anualmente, laudo médico que ateste a permanência da situação que deu ensejo à concessão. Parágrafo 6. A condição especial de trabalho deferida ao magistrado ou servidor não será levada em consideração como motivo a impedir o regular preenchimento dos cargos vagos da unidade em que atuam. Artigo 33. A condição especial de trabalho será revista em caso de alteração da situação fática que a motivou, mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar.
Parágrafo 1. O magistrado e o servidor deverão comunicar à Presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde ou no de filho ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave, que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial. Parágrafo 2. Cessada a condição especial de trabalho, aplica-se o período de trânsito definido em lei em caso de necessidade de deslocamento do magistrado ou servidor, conforme definido pela Presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 34. O Tribunal de Justiça fomentará ações formativas, de sensibilização e de inclusão voltadas aos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Artigo 35. A Escola Paulista da Magistratura e a Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo deverão promover cursos voltados ao conhecimento e à reflexão de questões relativas às pessoas com deficiência e seus direitos. Artigo 36. O magistrado ou servidor, em condição especial de trabalho, participará das substituições automáticas previstas em regulamento do tribunal, independentemente de designação, bem como das escalas de plantão na medida do possível. Parágrafo único. A participação em substituições e plantões poderá ser afastada, de maneira fundamentada, expressamente especificada nas condições especiais a critério do Tribunal de Justiça. Artigo 37. A concessão de qualquer das condições especiais de trabalho não justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de vantagens de qualquer natureza, remoção ou promoção na carreira, bem como ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, desde que atendidas as condicionantes de cada hipótese. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 38. As situações eventualmente não contempladas nesta resolução serão apreciadas pela Presidência do Tribunal de Justiça, observadas, em especial, as resoluções do CNJ número 227 de 2016 e número 343 de 2020, ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça nas matérias relacionadas ao capítulo 3. Artigo 39. Considerando que, no curso da pandemia da Covid-19, o trabalho remoto extraordinário permanece em vigor nas formas plena e parcial, como sistema remoto de trabalho ou sistema escalonado de retorno ao trabalho presencial, esta resolução entrará em vigor 30 dias após a cessação do trabalho em tais modalidades por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, com exceção do capítulo 4, que entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parágrafo único. O prazo mencionado no caput deste artigo poderá ser reduzido ou prorrogado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 40. Os estagiários em geral, funcionários cedidos pelas municipalidades e voluntários poderão atuar em teletrabalho, considerando o interesse do serviço e sob o controle do magistrado ou gestor, dispensada a comunicação à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP.